E aí pessoal, aqui o próximo vídeo, a próxima questão, né? Que é calcular o valor do estacionamento. Ele deu aqui 4 horas. Se a pessoa ficar 4 horas no estacionamento até 4 horas, é cobrado R$ 5,00 por hora. Se ela ficar 6 horas, até 6 horas, vai ser cobrado R$ 4,50 por hora. Se ela ficar mais de 10 horas, será cobrado R$ 4,00 por hora. Então, sabendo disso, a gente vai começar a programar. Essa daqui é um pouquinho mais grande, tá? Deu aqui 26 linhas. Então, vamos lá. Toda vez que a gente for começar a programar, a gente faz algoritmo. Ele já adiciona, o Portugal já adiciona o fim do algoritmo. Outras a gente não tem, então a gente às vezes tem que colocar. Tá? Depois do algoritmo, a gente começa com declare. Declare. Como eu tinha falado antes, a gente não sabe quantas variáveis a gente vai usar, tá? Então a gente não bota o tanto de variável já, mas pode colocar o tipo, que geralmente é numérico. Ok? Agora vamos iniciar. A gente bota início. Ele já adiciona fim do início, tá? Quando a gente aperta Enter. Então a gente bota escreva. Bom, se a gente tem que calcular o horário, então, logicamente, assim, quando a gente vai para um estacionamento de algum shopping, a gente tem um horário de saída e o horário de entrada, não é certo? Com base nisso, eles pegam o horário de saída, o horário de entrada e o horário de saída, calcula quanto tempo você passou lá dentro e te dá o resultado. Não é isso a lógica? E tem a tabela de preço. Bom, então sabendo disso, a gente sabe que tem um horário de entrada. Então a gente vai colocar a primeira variável é horário de entrada. Primeira coisa que vai ser pedida. Então, vamos botar horário de, para ficar mais visível, bota entrada. 2 pontos. Bom, aqui a gente bota como esse horário vai ser entrar, né? Porque pode ser que a pessoa... Não, vamos aqui, continuar. Beleza, horário de entrada. E a gente vai botar leia. Leia. Horário de entrada, então a gente vai pegar. Você pode botar a variável, geralmente é bom que faça sentido, assim você fica mais fácil de memorizar. Por exemplo, a primeira eu posso botar HE. O que quer dizer HE? Quer dizer horário de entrada, ok? Vamos ver, então pronto, se tem HE, a gente agora já tem uma variável. Então isso a gente declara aqui. Então a gente já bota a nossa variável, HE, ok? Vamos executar aqui. Entre com o horário de entrada, né? Horário de entrada. Então vamos botar aqui, como você vai ver, ó, a pessoa geralmente vai botar assim 11h40, sei lá, 11h20. Ele vai dar erro, tá? Porque ele pede só números. Então, por exemplo, 11. Esse é o horário, tá? 11 horas. Mas a gente sabe que tem que entrar com duas variáveis. A gente vai botar o horário de entrada e os minutos de entrada, ok? Então a gente vai guiar a pessoa para ela conseguir fazer isso também. Então a gente bota 2 pontos, bota hora e em seguida os minutos. Então, se eu estou pedindo hora e estou pedindo minutos, então eu boto duas variáveis aqui. Então, eu boto HE, horário de entrada,
também bota minutos. Então ficaria, pode ser min, sim, mas é bom botar ME. Vamos botar ME, que é minutos de entrada, ok? Então a gente já tem mais outra variável aqui. Vamos colocar ela aqui. Minutos de entrada. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, horas de entrada. Hora, em seguida, os minutos. Ou seja, já a pessoa vai ler aqui e vai entender. Ó, tá pedindo primeira hora e em seguida os minutos. Tudo bem? Então vamos lá. A hora, vamos supor aqui 11. E os minutos? 23. Ok? Tudo certo. Agora a gente vai colocar o primeiro problema, a gente tem que pensar. Bom, a hora, se a gente vai usar 12 horas ou 24 horas. É melhor usar 24 horas. Por conta, se a gente botar uma hora, a gente vai saber que é da madrugada. E se a gente botar 13, a gente vai saber que é da tarde. E não precisa especificar se é AM ou PM, ok? Então, a gente vai botar outro escreva e vai pedir para a pessoa botar no formato de 24 horas. Então, vamos botar escreva e a gente vai pedir OBS, uma observação, né? OBS, dois pontos, use formato 24 horas. Tudo bem? Então, ó, vamos executar aqui o programa. Entre com o horário, né? Seguido dos minutos, ó. Use formato 24 horas. Então, a pessoa vai ler e vai entender. Opa, se eu quiser botar 1 hora da tarde, eu boto 13. E se eu estou me referindo a 1 hora da manhã, ou da madrugada, no caso, eu boto 1. Então, já estamos prevenindo erros. Tudo bem? Aqui foi o horário de entrada. Agora, o que a gente vai pedir? Vai pedir o horário de saída. Então, a gente vai botar escreva, expressão, horário de saída. Dois pontos. Mesmo esquema, a gente vai pedir para ela entrar primeiro com a hora e em seguida os minutos. Ok? Deixa eu só botar aqui minutos. Fechamos. Ok? Então, a gente tem mais duas variáveis, né? Leia, a gente coloca leia e pede as variáveis. Hora de saída, a gente pode botar HS. Tudo bem? Que assim fica hora de saída. Vírgula. A outra é minutos de saída. Então a gente bota MS. Então a gente tem mais duas variáveis aqui, beleza? E aí a gente tem que ir lá declarar. A gente volta, tá vendo só nossas variáveis? E a gente tem agora o HS, horário de saída, vírgula, MS, horário de saída, minutos de saída, desculpa. Vamos ver lá, vamos executar. Ele está pedindo a hora, vamos botar 1 hora e 25 minutos. E agora, vendo, ele vai pedir a hora de saída. Opa, primeiro foi a entrada e depois agora saída. Vamos botar que eu saí 2 horas e 30 minutos. Você pode ver, ó. Aqui, comando executado com sucesso. Então até aqui, ó, a gente vai testando, que é para justamente verificar se tá tudo certo. Porque não adianta a gente ir só escrevendo e depois no final for testar e não sabe onde está o erro. Acho que a gente já está testando e vendo se já tem algum erro. Tudo bem? Bom, depois de declarar o horário de entrada e horário de saída, a gente pode colocar já uma condição.
Qual condição? Se a pessoa colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, eu posso colocar 33 horas e ele aceita, tá? Ele está aceitando. A gente tem que colocar para que ele não aceite 23 horas ou 33 horas, que tem que ser no máximo 24 horas, tudo bem? Então vamos lá. Enquanto, a gente vai usar uma condição chamada enquanto, tá? A gente vai dar um espaço aqui, ó. Ok? 1, 2. Enquanto, tá? Condição. Aqui é a condição. Vendo? Se a condição é, se o horário de entrada for maior, então a gente usa para cá, ó. Essa questão do maior que, menor que, tá bem aqui, ó. Esse é maior que, virado para lá é maior que, e esse é menor que. Então, voltando lá, ó. Aqui e aqui. Bom, então, se o horário de entrada, lembra? O HE, horário de entrada, for maior que 24, na verdade 23, né? Porque 24 já é 0 horas, então a gente não usa 24. Quando chega a 24, o relógio zera e começa às 0 horas. Então, 24 é só forma de dizer. O horário mesmo só vai até 23, ok? Então, se a hora for maior que 23, ou os minutos, também a gente tem que travar os minutos. Se os minutos for ME, né? Bota ME maior que 59, por que a gente bota 59 e não 60? Porque 60 já é uma hora, então teria que já converte para 1. O relógio não mostra 60, ele mostra, quando vai para 60 ele já mostra 1. Então ele só mostra até 59, então a gente bota 59. Quando o horário de entrada, se o horário for esse, né? E esse, pronto. Aí a gente bota mais outro, que é o horário de saída. Se o horário de saída, agora a gente bota mais outro, ou o horário de saída for maior que 23. Agora a gente bota também os minutos de saída, ou os minutos de saída, opa, de entrada, né? Desculpa, que é entrada. Os minutos de entrada, mas é saída. E aqui também, saída. Os minutos de saída for maior que 59. Faça. Aí aqui a gente vai botar o comando. O comando é, a gente bota início, tá? Início. E a gente bota o que quer que ele faça. A gente quer que ele peça de novo todos os códigos, tá? Então a gente pega aqui, copia todo o código lá do começo e joga aqui dentro do enquanto. Percebe que está dentro do enquanto aqui, ó. Tudo que tiver aqui é dentro do enquanto, tá? Então a gente cola aqui. Então vamos organizar aqui, ó. Vou botar aqui que está dentro do enquanto. Você pode ver, ó. Dentro do enquanto. Enquanto, ó, percebe? Daí vem dentro dele, ok? E aqui antes do enquanto a gente pode botar um escreva também. Escreva. A gente bota aqui, ó. Valores infinitos. Ok? Vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo. A gente dá um executar e vamos colocar aqui o formato, um número maior do que 23, né? Vamos colocar 25 e os minutos 66. E aqui vamos colocar certo, 11 e 13. Ele respondeu aqui, ó, valores inválido. E tá pedindo de novo, ó, entre com o horário de entrada, né? Ó, então tá funcionando. Enquanto eu não colocar um horário certo, ele não vai sair daqui.
A partir do momento que eu colocar um horário certo, para 12h12 e o horário de saída 13h35. Vendo? Terminou o comando. Então, enquanto eu não botar o horário dentro do padrão estabelecido, que é 24 horas, ele vai ficar travado aqui e vai sempre pedir para o usuário colocar um valor certo. A próxima que a gente pode pedir também é se o valor do horário foi igual o da saída, o valor da entrada foi igual ao da saída. Tipo, a pessoa entra 11h11 e sai 11h11. Então, tipo, isso não existe. Não tem como você entrar e sair no mesmo tempo. Então a gente bota lá também outro enquanto. A gente bota aí bota horário de entrada for igual ao horário de saída. Ou não, na verdade quando o horário de entrada tá? Não é ou. E os minutos de entrada foi igual aos minutos de saída. Porque dessa vez é e não ou. Por conta que é a combinação, tá? A combinação de horários iguais e minutos iguais, ele vai pedir, ok? Se eu botar 11h11 e sair 11h11, ele vai pedir de novo. Mas se eu botar 11h12 e botar 11h11, ele executa o programa normal, ok? Então vamos lá para o próximo passo. Bom, já botamos aqui um tratamento de erro, que é isso aqui. Então agora vamos fazer o cálculo, tá? A gente vai usar primeiro o cálculo, que é fazer o cálculo do horário de entrada, né, menos o horário de saída. Ou seja, é o seguinte, a gente sabe que se a gente pegar o horário que a pessoa saiu menos o horário que a pessoa entrou, vai resultar no horário que a pessoa ficou lá dentro. Estão entendendo? Ó, vamos supor que a pessoa entrou 12 horas, tá? Não, ela entrou 12 horas, no caso aqui é o contrário. Ela saiu às 12 horas, pronto, deixa. Saiu às 12 horas e entrou 10 horas. Ou seja, se ela entrou 10 horas e saiu 12, ela passou o quê? 10, né? Aí de 10 para 11, ela passou 2 horas dentro lá. Então, se eu pegar o valor final menos o valor inicial, eu tenho tanto de valor que ela ficou lá dentro. Ok, ó. Vamos forcear aqui, ó. 2 horas. No caso, se ela entrar às 10 e sair às 12, ela passa 2 horas lá dentro. Então, a gente já sabe aqui um cálculo. Como calcular a hora. Ou seja, eu pego o valor final que ela saiu menos o valor que ela entrou. Ok? Então, a gente faz aqui o cálculo. O valor, a gente bota primeiro uma variável, né? A variável, vamos botar aqui, ó, horas, não, valor da hora, ou, não, t hora, total da hora. Recebe, tá? O cálculo é esse. Recebe o HE, que é a hora de entrada, mas na verdade é a hora de saída, né? Ao contrário. HS menos HE. Tá? E eu vou botar aqui, ó, o horário, escreva, né? Vou tentar escreva, que é para exibir esse TH, para ele exibir no final. Então escreva o horário é, aí,
dois pontos, espaço. E a gente bota para ele exibir a tempo hora. Então vamos lá. Opa, a gente tem que declarar. Então a gente tem uma nova variável, a gente declara TH. Beleza, vamos executar. Vamos supor que eu entrei às 10 e 0. Às 10 horas. E saí de lá 2 horas. Então 2 horas é 14. O horário é 4 horas. Então eu passei 4 horas no estacionamento. Se eu entrei às 10 e saí às 2, passei 4 horas lá dentro. Então a gente já tem um cálculo simples. Mas e se eu entrar às 10 e às 10h20, né? E sair às 10, às 2h25, 26. Bom, ele está dizendo só esse horário, então a gente vai começar a programar o resto. Tá? Ele está mostrando só o horário, não está calculando os minutos. Então vamos lá. Sabe que nós usamos e se? Então, quando a gente está falando, a gente já sabe o que vai calcular. A gente está usando se. Eu estou falando, estou usando se. Então, logicamente, quando você for botar, a gente tem uma condição. Eu já estou falando aqui, pensando, e já estou pensando, opa, é se. Então, uma condição. Se o valor da hora de entrada, da hora de entrada, for menor que a hora de saída, então ele vai calcular isso daqui, tá? A gente tem que botar um início e tem que botar um fim. Bota início, ajeita aqui, ó, e bota um fim, que é o fim desse início, ok? Vamos aqui, ó. Fim do início, tá? Então, se a hora de entrada for menor que a hora de saída, ele vai fazer esse cálculo, ok? Aí a gente bota também outra condição, né? Que é se os minutos for menor que os minutos de saída, né? Então, tipo, e minutos de entrada, né? For menor que os minutos de saída, ok? Aqui a gente vai usar HH, hora, só para ficar igual esse aqui, tá? E o MM, que é para calcular minutos. MM. HH, a gente declara também o MM, ok? Agora, o MM, ele vai receber os minutos. Então, ele recebe, tá? Os minutos, que no caso é minutos de saída menos os minutos de entrada. Esse é o cálculo que a gente faz. Cálculo simples, tá? Para saber a hora. Então, escreva Então, vamos ajeitar agora o escreva. Então, aqui é hora, vírgula, ou seja, a gente vai botar horário, vamos botar aqui, horário, então você ficou, aí, pronto, você ficou, ele vai dizer o horário, a gente bota
H, que é para aparecer um H no final, quando ele mostrar a variável HH, que é o horário aqui, tá? A gente bota outra vírgula para ele mostrar também os minutos. Aí a gente bota a variável minutos, tá? E bota vírgula para ele mostrar depois dos minutos o nome minutos, tá? E dá um espaço aqui. Vamos ver se isso aqui está executando direitinho. Vamos lá. Eu entrei às 10 horas e 30 minutos. Não, 20 minutos. Às 10h20. E saí às 11h30. Ou seja, eu passei 1 hora, né? 1 hora e 10 minutos. Vendo aqui, ó, você ficou 1 hora e 10 minutos. Então, até aqui o código está tudo ok. Tudo bem?